E hoje a gente vai introduzir o capítulo 4 do livro de Efésios. É muito importante para que você consiga receber ao máximo aquilo que Deus e o Espírito Santo fala através dessa carta, que o livro de Efésios faça parte da sua leitura devocional. Então, se você ainda não fez isso durante essa série, eu te estimulo e te encorajo a tirar alguns dias aí nessa semana, alguns minutos, e começar a ler os capítulos, os versículos de Efésios, e o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração. Diz assim, e nós vamos ler do versículo 1 até o 16 no capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Você pode se assentar. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Amém. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte. A gente está aqui lidando com um texto que vai do versículo 1 ao versículo 16. E o que eu vou fazer aqui é, primeiro, te dar o contexto do que a gente está lendo. Obrigado, Luiz. Depois disso, a gente vai discorrer versículo por versículo. E na medida que nós vamos lendo versículo por versículo, a gente vai parar em um momento, vai captar a lição daqueles textos que a gente acabou de ler. Depois a gente vai seguir tratando mais alguns textos. Depois a gente para de novo, tira uma lição, uma conclusão dos textos que a gente leu, até que a gente termine os versos do 1 ao 16. Bom, eu primeiro queria fazer uma pergunta para você. Nossa, ficou até silêncio aqui agora. O quanto você se envolve na sua igreja? Essa é uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas eu quero que você pense sobre isso. Queria que você parasse de pensar em tudo que você está pensando nesse momento e pensasse sobre isso. Responda na sua mente a pergunta que eu estou te fazendo. O quanto você se envolve na sua igreja? O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios, que todos nós um dia iremos comparecer ao grande tribunal de Cristo. E aí eu complemento a pergunta. Se hoje nós estivéssemos diante de Cristo, no tribunal de Cristo, e ele perguntasse para você o que você fez pela igreja dele, o que você responderia? Alguns vão dizer que nós temos dois tribunais, dois julgamentos, um para os infiéis, outros para os fiéis. E outros dizem que vai ser um julgamento só, os
que são de Deus, vão ser julgados de acordo com as suas obras, para que recebam o seu galardão e a sua recompensa por aquilo que fizeram, e os que são maus vão receber a condenação eterna para o inferno. Certo é que todos nós, como Paulo fala, compareceremos ao grande tribunal de Cristo. E se Jesus, diante da face dele, aqueles olhos cheios de fogo, aquele rosto resplandecente, aquela glória magnífica estivesse diante de nós, da nossa pequenez, da nossa insignificância, e perguntasse para nós: Isabelle, o que você fez pela minha igreja? André, o que você fez pela minha igreja? Luiz, o que você fez pela minha igreja? O que você responderia? O quanto você se envolveu na sua igreja? O quanto você fez parte da edificação do reino de Deus aqui no Parque Almorim? Essa é uma pergunta interessante, porque o texto, a carta de Paulo aos Efésios, ela é sobre isso. Se nós não tivéssemos o livro de Efésios, o evangelho não estaria completo. Nós precisávamos que esse texto estivesse aqui, porque senão nós não entenderíamos o mistério da igreja de Jesus. No final do capítulo 3, que o Isaac pregou na semana passada, Paulo, ele fala assim: por essa razão, novamente, caio de joelhos. E aí ele está lidando ali com a revelação, novamente, de que Deus escondeu dos homens mais poderosos do mundo, dos sábios, dos grandes construtores, dos homens mais ricos do mundo, o mistério da sua vontade. Mas ele decidiu revelar isso para a sua igreja. E por causa disso, Paulo cai de joelhos. Paulo cai de joelhos porque ele olha para a igreja de Jesus, ele olha para Deus, ele imagina o plano todo-poderoso que Deus desenhou antes da fundação do mundo. Deus disse: o homem pecou, eu vou mandar meu filho, eu vou matar o meu filho, a minha ira vai sobre o meu filho, ele vai ser o sacrifício propiciatório, e aí a partir disso eu vou ter uma igreja, eu vou ter uma família, eu vou ter um povo que vai ser regenerado, que vai passar a ser chamado como filho meu por adoção, e esse povo agora, que o meu filho subiu aos céus e cumpriu a missão, esse povo que era a causa pelo qual meu filho morreu, passou o seu agente de salvação aqui nessa terra. Paulo fala à igreja de Coríntios que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E Deus fala com os pecadores, Deus fala com o mundo, através da sua igreja, para que os homens, os pecadores, se reconciliem com Ele. Então, Paulo está olhando diante disso, ele está falando: até ontem, eu era um pecador miserável e não valia absolutamente nada. Mas hoje, eu faço parte do plano de Deus. Olha como isso é poderoso. Até ontem você, tenta imaginar, tá? Que você é uma pessoa em situação de rua, que está num nível de degradação tão grande, e você agora está viciado e preso nas drogas. Você rouba para comer, você rouba para satisfazer os seus próprios desejos, você é uma pessoa ruim, você causou mal a tantas pessoas. Mas imagina que agora alguém te resgatou das drogas, do vício, do crack, da miséria, e essa pessoa não só te resgatou e te colocou em uma clínica de reabilitação, mas ela pegou você, levou você para dentro da casa dela e falou assim: agora você é meu filho, você vai cuidar dos meus negócios. Você não é mais alguém apenas que eu resgatei, você é o meu braço direito nos meus negócios. Toma aqui o meu restaurante, você que vai cuidar, toma aqui a minha empresa, você que vai cuidar. E eu vou viajar, não vou ficar aqui, tá? Eu vou deixar você, eu confio em você. Paulo está falando sobre isso aqui, que Deus deu para nós o ministério da reconciliação. E por causa disso, ele cai de joelhos, porque ele fala: quão grande mistério é fazer parte da igreja de Jesus. Quão responsabilidade, quão privilégio é estar sentado aqui nessa noite, falando sobre as maravilhas de Deus, estar ouvindo sobre as maravilhas de Deus. Isso é o mistério da graça de Deus. Então, Paulo vai falar, ele cai de joelhos e ele vai falar, ali no final do capítulo 3, que a igreja é uma coisa tão importante dentro dessa coisa aqui que a gente chama de mundo espiritual ou de vida espiritual, que nós só podemos conhecer o amor de Deus se nós servirmos os nossos irmãos. Paulo está dizendo que você só pode ser cheio da plenitude de Deus, você só pode ser cheio do Espírito Santo se você servir os irmãos da sua igreja. Então, não adianta só a gente... Eu acho que é o meu microfone.
Não adianta só a gente subir um monte, não adianta só a gente fazer jejum, não adianta só a gente se trancar no quarto e orar. Se você quer ser cheio da plenitude de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo e conhecer o amor de Deus, Paulo nos ensina, nós precisamos servir os nossos irmãos. Amém? Amém? Pessoal da vigília aí, tá ligado? Pessoal da vigília? Amém. E aí, olhando esse texto aqui, eu fico pensando que talvez essa seja a razão do nosso desânimo. Se você parar para pensar, e talvez você seja essa pessoa, se você parar para pensar numa pessoa que ficou muito desanimada na igreja, que está sempre em altos e baixos, eu estou animado, daqui a pouco eu estou desanimado de novo, não estou afim de ir à igreja. Se você reparar, as pessoas que mais ficam desanimadas são as que menos se envolvem com a igreja de Jesus. As pessoas que mais se afastam, as pessoas que mais não têm forças para caminhar, são as pessoas justamente que menos envolvimento têm com a igreja local. Porque nós fomos desenhados, Deus nos fez para que nós vivêssemos em comunhão. Deus nos fez para que a gente se relacionasse uns com os outros, para que a gente tivesse amizade, para que quando ocorresse o momento que você estivesse triste, você vai ligar para alguém da sua igreja e vai falar, cara, Samuel, me ajuda, eu estou cansado, não estou afim de ir para a igreja, não tenho orado mais, o que eu faço? E aí o Samuel vai falar, cara, então vamos orar agora, fecha o olho aí e vai orar por mim. E vai falar, não, vou passar na sua casa aí, vou te dar uma carona para a gente ir para a igreja. Mas por nós não desenvolvermos relacionamentos profundos e sólidos com os irmãos que Deus nos deu, a gente desanima e a gente fraqueja. E é exatamente isso que Satanás espera de nós. Porque, para pensar, Satanás é inteligente, o diabo é inteligente. Ele sabe que ele não vai conseguir acabar com a igreja de Jesus, porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas ele sabe que ele pode te afastar da igreja. E se ele te afastar, é suficiente para que você não cumpra o papel que você precisa cumprir. E aí as portas do inferno não vão mais prevalecer contra a igreja de Jesus, mas vão prevalecer contra você, que está distante da igreja de Jesus. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa ser esperto. Frequentar a igreja de Jesus, frequentar a igreja, sem se comprometer com a sua família na fé, é tentar usar a igreja de Jesus como escada para chegar no céu. Se você vem aqui, se eu venho aqui nessa noite, e eu só estou aqui porque eu tenho medo do inferno, eu saio de lá da Tijuca e venho para cá porque eu estou com medo de Jesus voltar, enquanto eu estou em casa e eu não subir, e eu estou tentando usar a igreja do Parque Amorim como escada para chegar no céu, eu estou cometendo um pecado. Agora, para pensar, imagina que eu só venho para cá todos os domingos porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou porque isso aqui virou uma rotina no meu dia a dia, mas eu não estou nem aí para a igreja, eu não gosto de vocês, e não suporto vocês, não quero falar com vocês. Quando o pastor vai dar a bênção apostólica, quando ele fala o eu já estou lá fora, dentro do meu quarto, do meu carro para ir embora. Quando o culto começa às 6h30, eu chego às 6h35 porque eu não quero cumprimentar ninguém. Mas eu venho para a igreja porque eu quero ir para o céu. Aí eu volto novamente, nós precisamos ser inteligentes. Já parou para pensar que se você chegar no céu, ou se eu conseguir chegar lá no céu, a gente vai lidar com a igreja de Jesus por toda a eternidade? Então, não faz sentido nós virmos aqui todos os domingos, terças e quintas, ou sábados, só para tentar garantir nosso lugarzinho no céu, sem se relacionar com os nossos irmãos, se quando a gente chegar lá no céu, a gente vai pela eternidade inteira se relacionar com os nossos irmãos. Então a gente tem que começar desde já uma tarefa que é por toda a eternidade. A gente precisa se apaixonar, você precisa se apaixonar pelos irmãos que estão do seu lado. Você precisa amar essas pessoas, porque você vai conviver com elas para sempre. Não vai acabar. E diferente de hoje, que você vai para sua casa e fala assim, caramba, Gabriel é chato pra caramba, ainda bem que é só domingo à noite. Não, vai ser domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias eu vou estar lá com vocês para perturbar a vida de vocês. Então vocês têm que aprender a me amar, se vira. Isso é viver a igreja, isso é estar desde já de acordo com a vontade de Deus e vivendo uma vida de comunidade. Amém? Então, Efésios capítulo 3, Paulo está falando sobre essa revelação, esse mistério da vontade de Deus, e no final ele termina falando sobre a importância de viver em unidade. E aí agora no capítulo 4, que são os versículos que eu li,
ele vai, de maneira prática, nos ensinar como fazer isso. Primeiro, no versículo 1, Paulo ele se apresenta como prisioneiro. Ele já fez isso lá no capítulo 1. Na verdade, no capítulo 1 ele se apresenta como apóstolo. No capítulo 2 ele se apresenta como prisioneiro. E no 4, novamente, como prisioneiro. Eu entendo aqui que se Paulo está se apresentando como prisioneiro do Senhor, além daquilo que o Isaac já falou na semana passada, que ele está dizendo que o inferno, Roma, Júlio César não pode prendê-lo, mas ele está preso a Cristo. Paulo também está falando, e é verdade, que o fato dele estar prisioneiro significa que ele está possivelmente à beira da morte. Ele está dizendo, eu prisioneiro do Senhor, eu estou preso. Então, assim, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Talvez eu morra. E você concorda comigo que se você está, uma pessoa que está à beira do leito de morte, e ela fala alguma coisa, ou ela pede para falar com alguém, ela quer falar as palavras mais importantes da vida dela? Muita gente faz isso, né? Tá brigado filho, brigado com o pai, mãe brigada com, mulher brigada com o marido, aí quando chega no leito de morte, se reconcilia. Ou fala que ama, porque não fez a vida toda, mas agora está diante da morte. Paulo aqui, ele está diante da morte, ele não sabe se ele vai sobreviver. E ele decide escrever uma carta, porque esse é o conteúdo mais importante que ele tem para passar, são as últimas palavras dele. Ou pelo menos é isso que ele espera que seja. É isso que ele imagina que vai acontecer com ele. E ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo, eu tenho coisas importantes a falar, não sei se vou ter outras oportunidades. Então aqui, prestem atenção no que eu vou falar. Isso é muito importante. E aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 4. Primeiro, Paulo vai falar que nós, como igreja, ali no versículo 2, que nós precisamos ser humildes e mansos. E nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. É interessante que aqui no capítulo 4, quando a gente for correr o texto, nós vamos perceber que, assim como o Léo falou lá no capítulo 1, que Éfeso era um centro comercial, é como se fosse Madureira, é como se fosse o centro do Rio, onde todo mundo vai para trabalhar, vai para comprar coisas e volta. É verdade também que Paulo está lidando com os pagãos. E aí, quando a gente fala pagão, muita gente não entende o que é. Nada mais é do que pessoas que servem a outros deuses. Então, quando alguém falar assim, pagão, você já sabe que é alguém que professa uma outra fé. Beleza? Paulo está lidando também com os pagãos. E o pensamento da época, o pensamento pagão da época, era para que as pessoas elas fossem orgulhosas, que elas tivessem orgulho. O orgulho era um sentimento que era enaltecido. Ser orgulhoso era uma coisa muito boa para essa época. Ser orgulhoso era o sinônimo de vaidade, a vaidade, o orgulho, o dinheiro, o prazer. Esses eram os ídolos e eram os grandes adjetivos daquela época. Mas o que Paulo fala é justamente o contrário. Paulo fala que a igreja de Jesus não tem que ser orgulhosa, ela tem que ser humilde e mansa. Paulo ele vai estabelecer aqui a gente está falando sobre unidade, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Todos nós estamos aqui para aprender. Cada um de nós aqui tem um talento, tem um dom que Deus deu, que só essa pessoa, só você pode usar. Deus deu para você. Uma palavra que Deus deu para dar no seu trabalho, só você tem. Eu não vou ter. Uma palavra para edificar os irmãos sobre alguma experiência que você teve, só você viveu. Eu não vivi. Todos nós somos importantes diante de Deus. E aí ele fala sobre essa humildade, sobre essa mansidão, mas ele também fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E quando a gente fala sobre suportar, dentro aqui da linguagem portuguesa, suportar a gente já traduz como aturar, né? Eu tenho que suportar o Leonardo. Que saco, eu tenho que suportar ele, tenho que aturar ele. Quando, na verdade, o sentido original da palavra suportar significa carregar, levantar. É o que o pastor fez aqui com o menininho, quando ele estava cantando, ele suportou o menininho. Então, isso me lembra muito quando a gente é pequeno, a gente brinca na piscina, e aí, na verdade, os adolescentes fazem isso, né? Não os pequenos, mas... E aí a pessoa fica assim com a perna aberta, e você abaixa, e aí bota ela aqui nos seus ombros e levanta ela. Para mim, isso é exatamente o significado de suportar, é levantar, é dar suporte. Paulo está falando que não basta nós sermos humildes e mansos, nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Nós precisamos carregar os nossos irmãos, se assim for preciso.
E muitas vezes as pessoas entram e saem, animam, desanimam, e a gente não se compromete com os nossos irmãos. A gente não se põe à disposição de dar suporte, de falar, ó, Davi, eu estou contigo, cara, não desanima não. Conta comigo, conta com as minhas orações. Nós precisamos suportar uns aos outros, nós precisamos levantar, nós precisamos carregar uns aos outros. E como referência, a gente pode pegar aqui as irmãs da consagração. Se você chegar aqui numa consagração, enquanto elas estiverem orando de joelhos, elas passam minutos orando pela sua vida e pela minha vida também. E elas, e assim como não só elas, mas todo mundo que está aqui e que não está aqui, precisa ser pauta da minha e da sua oração, porque nós precisamos suportar uns aos outros. Nós precisamos carregar, levar os fardos uns dos outros, levar e ir juntos para o céu. Igreja de Jesus é isso, é todo mundo remando. Ninguém abandona o barco, ninguém abandona ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, vai todo mundo junto. Esse sentimento coletivo é o sentimento que precisa nos motivar. A gente não pode andar nesse grande barco que é o Evangelho, o caminho da salvação, e ver que tem um ou dois irmãos nossos, ou três, ou seja quem for, uma pessoa sequer que está se afogando. Nós precisamos parar, nós precisamos pegar aquela pessoa, colocá-la dentro do barco e prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo. Essa precisa ser a razão da nossa esperança. Porque Jesus nos ensinou a ser assim. Jesus é aquele que deixa 99 ovelhas e por causa de uma ele vai e traz ela de volta. Mas Jesus subiu aos céus e deixou a sua igreja aqui. E agora essa é a nossa responsabilidade. Cuidar uns dos outros. Ter essa responsabilidade. Eu me responsabilizo de que eu vou cuidar de você, eu vou orar por você. Você pode contar comigo. Eu vou abençoar a sua vida. Mesmo que seja financeiramente, em algum momento eu puder te ajudar, sabe? Te colocar para trabalhar junto comigo lá na minha empresa. E se eu estiver precisando de um serviço, mesmo que o seu seja mais caro, eu vou fazer com você para abençoar a sua vida. E se você estiver precisando de uma palavra, eu vou na sua casa e vou te ajudar, vou conversar, vou orar com você. Nós precisamos ter esse senso de família, de pertencimento. Paulo fala no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E fazer tudo é fazer tudo, é ser diligente, é ser responsável, é se responsabilizar. E Paulo está falando que essa responsabilidade não é só de cuidar uns dos outros, mas é de manter o vínculo da paz. E é muito difícil, meus irmãos, ser pacífico, convenhamos. Imagina alguém, ainda mais quando alguém faz uma coisa que você não gosta. Imagina só, Léo, apaga uma dessas luzes para mim aí, deixa eu usar como exemplo. Qualquer uma. Imagina que o Léo apagou essa luz. E eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de enxergar no escuro. Acende a luz, Léo, por favor. Obrigado. E aí, por causa disso, eu crio uma intriga com o Léo. Porque eu gosto do escuro e o Léo gosta do claro. Ou imagina que eu gosto de worship e você gosta de corinho de fogo. E o Tiago gosta de hino da harpa. E a minha mãe gosta de hino internacional. E cada um vai gostar de uma coisa, porque a igreja de Cristo se faz nessa diversidade. Mas Paulo fala que nós precisamos fazer de tudo para manter o vínculo da paz. A gente precisa se responsabilizar para que a igreja seja um ambiente de paz. Ou seja, a gente precisa se responsabilizar para que no meio da igreja de Jesus não haja picuinha, não haja fofoca, não haja intriga, não haja rebeldia, não haja disse-me-disse, não haja eu quero isso e você quer aquilo e a gente vai brigar até que a minha vontade seja feita e você vai brigar até que a sua seja feita. Não, nós precisamos nos responsabilizar para que a igreja seja um ambiente pacífico. Amém? É isso que Paulo está falando. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que é o legal da mensagem expositiva? Ou seja, a gente ler texto a texto, é que eu não posso falar nada que o texto não esteja dizendo. Então, eu não estou jogando piada para ninguém, não estou tentando dar lição de moral para ninguém. Eu estou falando o que Paulo está ensinando. Versículo 4 fala que o motivo pelo qual a gente precisa se esforçar para criar um vínculo da paz, para manter a unidade, para ser uma família, ele vai listar alguns motivos aqui. Ele vai falar que é porque nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, é o que nós servimos, nós temos
uma só fé, nós cremos em um só batismo, e nós temos um só Deus, que é Pai de todos, sobre todos e age por meio de todos. Paulo, ele está dizendo que apesar das nossas diferenças, por exemplo, eu sou bonito, Mateus é feio, mas Deus ama nós dois da mesma maneira, né, Mateus? Brincadeira. E um é baixo, o outro é alto, um é gordo, o outro é magro, um é preto, o outro é branco. Um fala enrolado, o outro fala bem. Um entende muito... o pastor está até abrindo aí sua camisa, pastor. Vamos entrar na dieta, né? Amém. Enfim, voltando. A gente vai ser diferente, está tudo bem, mas o apóstolo Paulo fala ali no versículo 4 que existe algo muito maior do que nos une, que é Cristo. Nós temos uma só fé, nós acreditamos em um só batismo, nós temos um só Deus, nós somos abençoados por um só Espírito. E essas coisas precisam nos unir. No momento que Satanás coloca as nossas diferenças, para que elas façam com que a gente brigue, com que a gente desanime, que a gente reclame, Paulo fala que a gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós temos algo em comum. E olha que interessante. Eu estava pedindo a ajuda da Isabelle ontem em português, eu sou péssimo em português. E aí ela falou para mim que é um artigo indefinido. É isso? É um artigo indefinido. Olha como Paulo fala. Um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aí ele para. E ele usa um pronome indefinido. Todos. Pronome indefinido, não é isso? Todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo, como alguém que era muito inteligente e versado na sua época, ele está fazendo um trocadilho aqui. Ele está saindo de uma palavra, né, que é o que é um plural e singular, que é uma palavra singular, e ele vai, ao mesmo tempo que ele está falando sobre união e unidade, ele vai para o plural de todos. Então ele está fazendo um paralelo. Nós somos um, mas somos todos. Somos um, mas somos todos. Somos um, mas somos todos. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que a gente vai ter diferença e está tudo bem. Não tem problema nós sermos diferentes, mas ainda assim nós somos uma família. Mesmo sendo diferentes uns dos outros. Um gosta de usar florido, o outro gosta de usar xadrez, um gosta de usar preto, o outro gosta de usar branco. Mesmo assim, nós somos uma família. E esse paralelo que o apóstolo Paulo vai estabelecer é justamente para isso. E por causa disso, nós podemos tirar a primeira lição. A primeira lição, e o que eu entendo aqui, do versículo 1, versículo 6, o que Paulo está querendo comunicar, na verdade, o que o Espírito Santo quer comunicar, é que Deus não quer que sejamos iguais. Ele quer que sejamos irmãos. Vamos repetir essa verdade? Diga comigo, Deus não quer que sejamos iguais. Ele quer que sejamos irmãos. Isso é o que Deus quer de nós. Ele não se importa que você seja diferente de mim. Mas Ele deu o mesmo Espírito que Ele deu para você, Ele deu para mim. O mesmo Espírito que Ele deu para mim, Ele deu para você. Para que nós fôssemos uma grande família espiritual. Amém? Lá no verso de número 7, e aí ele vai agora de maneira espiritual e teológica formular essa verdade. A gente já entendeu que nós não precisamos ser iguais. A gente só precisa se comportar como uma grande família espiritual. Ele vai dizer que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quando nós falamos de dom de Cristo, a gente pensa em salvação. Mas essa graça aqui que Paulo está falando, não é a graça de salvação. É uma iluminação especial do Espírito Santo, para que você desempenhe o seu papel como crente. Isso aqui é uma habilidade. Lembra que o pastor pregou, falou que nós éramos depravados, nós éramos pecadores, e nós somos pecadores também, mas a gente estava no lamaçal do pecado afundado. Deus nos resgatou para o Filho do reino do seu amor, e agora essa graça nos ilumina, nos torna especiais diante de Deus. Ou seja, a gente era burro, mas a graça de Deus nos torna inteligentes para compreender a vontade dEle. E essa graça aqui, que é essa iluminação especial, Paulo vai falar que ela é dada ao quê? Cada um de nós. Segundo a medida de Cristo.
Isso aqui significa que Deus deu para você, meu irmão, algo que Ele deu só para você. E muitas vezes a gente olha para as pessoas, por exemplo, eu olho para o meu pastor e eu vejo que é alguém espiritualmente muito maior que eu, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E aí Paulo vai falar que está tudo bem, que Deus deu a graça para cada um de nós, mas a medida é a medida de Cristo. Talvez Ele tenha dado uma graça especial para você, para fazer algo em específico. Para mim, Ele deu uma graça especial. E aí você fala, poxa, mas fulano de tal fala tão bem, fala bem melhor que eu, o outro ensina melhor que eu, o outro prega melhor que eu, a outra canta melhor que eu queria ser... Deus deu para você uma graça que é só sua, para que você pregue o evangelho dele e para que você sirva a igreja dele. É nosso papel descobrir para que nós fomos criados. Tá bom, você não consegue pregar, você não gosta, você trava. Tá bom, você não tem a voz afinada. Tudo bem, não tem problema. Mas qual é a graça que Deus te deu? Para que Deus te criou? Qual é o objetivo? Por que Ele te fez? Talvez seja para ensinar as crianças, talvez seja para cuidar de pessoas carentes, talvez seja para alimentar moradores de rua, talvez seja para sair por aí pela rua e evangelizar para todo mundo, talvez seja para cuidar de uma igreja, talvez seja para ser mãe e só ser mãe, talvez seja para ser um trabalhador, levar o alimento para dentro de casa, ou talvez seja para ser um financiador do reino de Deus, não sei, mas qual é a graça que Deus te deu? Qual é a medida que Cristo te deu? Mas Ele deu algo para você. O apóstolo Paulo está sendo enfático aqui, ele deu para cada um de nós. Você tem um dom, meu irmão, que talvez possa estar adormecido, mas você precisa acordar esse dom. Você precisa entender qual foi a vocação que Deus te deu, qual é o chamado dele para a sua vida, qual é a promessa dele, no que ele quer te usar, o que ele te deu de especial para servir a igreja dele. Você tem algo especial, você precisa descobrir o que é isso, nós precisamos descobrir o que é isso. E ele fala que é por causa disso, versículo 8, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E aí aqui é o grande problema da gente fazer uma mensagem expositiva. É que a gente não pode pular isso aqui. E aí, de alguma maneira, a gente vai ter que explicar. Paulo está falando que Deus, ou Jesus, sendo mais específico, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, e fala que esse que subiu também havia descido às regiões inferiores da terra. E aí, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A gente tem aqui duas interpretações possíveis. A primeira delas é que, possivelmente, Paulo esteja dizendo que Jesus desceu ao inferno, desceu à mansão dos mortos, tomou a chave do diabo, venceu, pregou os espíritos em prisão, como está escrito lá em 1 Pedro, e retornou para o seu reino. É isso aqui, como a maioria das pessoas acreditam. Mas a segunda interpretação, e eu fico com essa, é que, na verdade, o que o texto diz é que, versículo 9, acompanha comigo, ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores, ou seja, a terra. O que Paulo está falando aqui, e aí é difícil explicar na linguagem grega, mas é um genitivo explicativo, ou seja, Paulo está dizendo que Jesus desceu à terra. Ele, o ser todo-poderoso e divino, ele veio aqui na terra. Esse lugar aqui, que são as regiões inferiores, né, como no texto ele vai dizer, ele morreu por nós, ele ressuscitou, e agora ele subiu aos céus para encher todas as coisas. Mas tem um paralelismo aqui nesse texto. Eu li que quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas não é isso que está escrito em Salmos 68, versículo 18. Põe para a gente, por favor, Leonardo. Salmos 68, 18. Abre a sua Bíblia aí em Salmos 68. Se você puder, põe na Nova Almeida atualizada. Se já tiver, ótimo. Diz assim, ó. Subiste às alturas,
levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse salmo é um salmo de guerra. Esse salmo aqui, o salmista, quando escreve, ele está dizendo, nós estamos indo para a guerra e o Senhor será conosco. E aí ele começa a louvar ao Senhor, começa a engrandecer ao Senhor, e aí ele entra, você subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Isso aqui nada mais é do que um costume comum e antigo que existia, que quando alguém ia para a guerra, imagina que a gente aqui, nós todos somos um grande exército, e a gente está indo guerrear contra Duque de Caxias. E aí uma dessas nações vai ganhar. E aí imagina que Belford Roxo ganhou de Duque de Caxias. Quando uma nação ela ganhava outra nação, os soldados eles entravam naquela cidade, saqueavam aquela cidade, muitas vezes arrancavam a cabeça dos líderes daquela cidade e levavam para sua cidade e usavam aquilo como uma maneira de dizer para todo mundo que eles eram vencedores. Ou, para ser mais claro, uma maneira de se amostrar. Era uma maneira de dizer, eu venci, eu saqueei. E é isso aqui que Paulo está falando, que quando Jesus desceu aqui para a terra, ele levou o cativo o cativeiro. Ou seja, o que é levar cativo o cativeiro? É justamente quando um rei vencia a guerra, as pessoas que ele não matava, ele aprisionava, colocava em algemas, amarrava essas pessoas e levava essas pessoas para o seu reino para elas servirem como escravas. Porque Paulo está falando aqui que Jesus veio na terra e venceu Satanás. Mas Jesus é um rei diferente, porque Jesus ele não expõe os inimigos. O objetivo de Jesus não é mostrar, olha aqui, eu venci. A maneira como Jesus demonstra que ele venceu o inferno é concedendo dons aos homens. Então, o fato de nós termos dons diante de Deus, de nós recebermos dons, é a maior prova que Jesus Cristo venceu o diabo. Se você, meu irmão, tem um dom, se você recebeu essa salvação de Deus, mas se Deus deu para você um talento que você tem usado aqui nessa igreja, essa é a maior prova que Jesus Cristo venceu Satanás. Nós recebemos algo. A coroação de Jesus, Jesus é um rei diferente. Jesus não é um rei que se preocupa com orgulho. Jesus não é um rei que precisa expor seus inimigos. Jesus não precisa pegar a cabeça de Satanás ou dos demônios e mostrar, olha, eu venci. Ele deu um dom para você. Essa é a maneira como ele diz para o inferno, eu venci o mundo. Essa é a maneira como o Senhor mostra que ele é vencedor. E aí, esse grande mistério da vontade de Deus, essa grande encarnação de Cristo, faz com que ele conceda dons aos homens, ou seja, um dos efeitos da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus não é só a salvação do seu povo, mas é a iluminação do seu povo para a pregação do Evangelho. A maneira como qual Jesus decide expor que ele venceu a morte é concedendo dons. E aqui a gente entra na segunda lição. Jesus venceu a morte para que você servisse a igreja dele. Vamos repetir isso juntos? Diga, Jesus venceu para que você servisse a igreja dele. Agora vamos usar nosso dedo de profeta. Aponta para o seu irmão e fala assim, Jesus venceu para que você servisse a igreja dele. Aí agora que ele apontou para você, aponta para ele de novo e fala, Jesus venceu para que você servisse a igreja dele. A salvação de Cristo, ela é tão complexa, ela é tão poderosa que ela não só nos dá salvação, ela nos habilita para participar da salvação de Cristo aos pecadores. E essa salvação faz com que ele conceda dons. E Paulo vai falar no versículo 11 que ele concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, ele fala aqui de 5 ou de 4 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O objetivo desses 5 ministérios é o quê? Lê comigo, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se os 5 ministérios existem para aperfeiçoar a igreja, você concorda comigo que nem todo mundo
vai ter os 5 ministérios? Porque se todo mundo tem os 5, não tem a igreja para ser aperfeiçoada. Concorda comigo? Se todo mundo tem, de novo, se todo mundo tem os 5 dons, e esses 5 dons é para aperfeiçoar a igreja, se todo mundo tem os 5, não tem igreja. Concorda? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que algumas pessoas especificamente, elas vão ser chamadas por Deus para exercer esses 5 ministérios. E talvez esse não seja o seu ministério, mas você está aqui para ser edificado pelo ministério. Deus deu para o pastor o dom de ser pastor. E o meu papel como ovelha é aqui, ser edificado por ele. Estar no meio da reunião dos santos da igreja de Jesus para poder receber aquilo que Deus deu para o meu pastor como dom, aquilo que Deus deu para o Luiz como dom, aquilo que Deus deu para o Mateus como dom, aquilo que Deus deu para a Karen como dom. Esse também é o nosso papel como igreja, ser servido pelos nossos irmãos. É muito bom, né? Quando o Luiz faz um caldo lá de ervilha ou de aipim. Melhor ainda é quando você está sentadinho nas mesas que ele coloca assim e ele vem e serve você. Você não precisa ficar lá na porta, você não precisa correr atrás. Ele vem lá e fala assim, toma aqui o caldo. Não é bom ser servido? Esse é o objetivo desses ministérios. Ser aperfeiçoadores da igreja de Jesus para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Eu não quero me prender aqui, mas eu quero rapidamente falar sobre esses 5 ou sobre esses 4 ministérios. O apóstolo é como se fosse um ministério de governo ou de doutrina. O apóstolo é aquela pessoa, e a gente já viu na Escritura, né, que não só escreveu a palavra de Deus, mas eles estabeleciam princípios, eles ensinavam, eles governavam a igreja, eles coordenavam as igrejas, era um dom de governo. Os profetas eram aqueles que se preocupavam com a revelação da vontade de Deus, revelar esse mistério da vontade de Deus, eram aqueles que estavam atentos para ouvir o que os céus estavam dizendo, para que a terra vivenciasse aquilo que o céu estava querendo que a terra vivenciasse. Os evangelistas eram os proclamadores do reino de Deus, são os proclamadores do reino de Deus, são aqueles que amam as almas, são aqueles que amam pregar o evangelho. Os pastores e mestres são os cuidadores, são os ensinadores, são aqueles que se preocupam com as pessoas, os pastores em cuidar delas, em pegar elas ali, cansadas, e cuidar, e discipular, e ensinar, e ver ela dar frutos, e o mestre é aquele que vai ensinar a palavra de Deus, e vai mostrar aqui como que é no grego, no original, e vai querer pregar, e vai querer dar aula na EBD. Esses são os 5 ministérios. Mas acontece que Paulo, ele mais uma vez, ele está preocupado com a diversidade da igreja, porque ele fala que esses ministérios é para abençoar a igreja de Jesus. Só que quando a gente não entende isso, a gente briga por bobeira. Sabe por quê? Porque o que o evangelista quer? Ele quer ganhar almas. O evangelista quer ganhar almas. E aí ele vai falar, vocês não pregam o evangelho, vocês não saem da igreja, vocês não proclamam, vocês não anunciam, vocês não saem, só fica preso nessas 4 paredes. Só que o evangelista, ele vai pregar o evangelho, ele vai trazendo, e ele não está nem aí. Porque o dom dele é trazer. Mas, em contraparte, tem um pastor que o dom é cuidar de quem o evangelista trouxe. E aí, às vezes, você é evangelista, você está chateado com a sua igreja. Caramba, eles não amam almas como eu amo. Irmão, Deus deu para você esse dom. Talvez o seu irmão, o dom dele seja cuidar das pessoas que você está trazendo. E aí o apóstolo, ele vai governar a igreja, ele vai abrir outras igrejas, ele vai plantar outras igrejas, ele vai discipular, ele vai ensinar, ele vai cuidar dos pastores daquela igreja. O mestre, ele vai, agora que o evangelista trouxe o novo convertido, o mestre, ele vai trazer ele para a EBD, vai ensinar os princípios da fé, vai falar sobre justificação, glorificação, vai discipular essa pessoa. Cada um tem um dom específico diante do reino de Deus. Mas tudo isso serve para que a igreja de Jesus seja edificada. Alguém já disse uma vez que os 5 ministérios é como se fosse um acidente. Imagina que aconteceu um acidente aqui e caiu alguém de moto. O evangelista vai ser aquela pessoa que vai chegar, não para socorrer, mas para perguntar, você já aceitou Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Amanhã pode ser muito tarde, você não quer levantar sua mão? A preocupação do evangelista é em ganhar aquela alma. Mas o pastor vai ser aquela pessoa que vai chegar e vai falar, está tudo bem com você? Alguém pega o curativo, alguém liga para o SAMU, alguém chama a ambulância, alguém sabe fazer primeiros socorros, tem algum enfermeiro aqui no lugar? A preocupação do pastor vai ser
cuidar daquela pessoa. O mestre, como alguém que está preocupado com o estudo, com o ensino, ele vai querer olhar e vai observar e falar assim, será que esse homem ele estava, pelos meus cálculos, a 100 por hora ou a 120, um pouco acima da velocidade? Olhando aqui, provavelmente tenha sido uma falha do pneu. E o profeta ele vai chegar e vai falar assim, bem que eu tinha sonhado que isso ia acontecer hoje. Cada um vai ter um ministério, vai exercer de uma maneira particular aquilo que Deus deu para ele. Deus deu algo para você para que a igreja dele fosse edificada. Deus deu para você a manifestação da vontade dele e uma graça específica para que você pudesse cuidar do povo dele. Alguém já disse uma vez que dois profetas, não sei se você já ouviu essa piada, né, mas eu vou contar. Você sabe como é que dois profetas se cumprimentam? Alguém já sabe como é que dois profetas se cumprimentam? Vocês já estão rindo, né? É sem graça, mas eu gosto dessa. As pessoas, alguém já disse que dois profetas se cumprimentam assim. Um chega para o outro e fala assim, eu sei que você está bem. Aí o outro fala, eu sei que você está bem também. E eles saem. Porque, essa piada é péssima, eu sei. Não entenderam, né? Entenderam, né? Não, né? Depois eu explico. Mas os ministérios, eles servem para a edificação do corpo de Cristo. E o que Paulo vai falar aqui, acompanha comigo o versículo 13, é que esses ministérios eles vão sendo exercidos até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, ou seja, para que haja maturidade na igreja de Jesus, os ministérios precisam estar sendo exercidos. Espera aí, eu vou ter que explicar a piada. Vocês não entenderam? Não entenderam? Não, depois eu explico. Vamos terminar. Para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina e pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tá bom, eu vou explicar. Quando eu olhei que tinham dois profetas e que eles se cumprimentam, tá tudo bem com você? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ou seja, o profeta adivinhou que o outro cara está bem e o outro adivinhou que ele estava bem também. Entendeu? Vamos voltar para o texto. Para que nós não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Então, a gente precisa aqui reconhecer esses ministérios, e talvez você seja um profeta de Deus, talvez Deus te deu essa capacidade mística de entender algo que vai acontecer, de ter sonhos e visões, de ter manifestações poderosas de Deus, de muitas vezes profetizar na igreja para que a igreja local entenda qual é a vontade de Deus para ela, se ela está em desobediência, se ela precisa jejuar mais, se ela precisa orar mais. Talvez Deus te dê um chamado para cuidar de pessoas, para ser um pastor, para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para discipular pessoas, para instruir pessoas. Talvez Deus te tenha levantado você como evangelista, você ama pregar o evangelho, você não quer ficar preso aqui dentro, você quer sair aí fora, você quer proclamar, você quer gritar, você quer pregar, você quer pegar o microfone e falar do amor de Jesus. Tudo isso é importante e esses dons precisam funcionar para que a igreja de Jesus seja uma igreja madura. Por que muitas pessoas hoje em dia caem em artimanhas, em falsos profetas, pessoas que ficam aí querendo só roubar o dinheiro delas, insinuando falsas profecias, adivinhando o nome das pessoas, e ensinando várias coisas, e no final das contas você olha e você fala assim, gente, como essa pessoa está perdida? A resposta é que os dons da igreja não estão sendo administrados e usados, e por isso a igreja não consegue amadurecer. Se a gente quer amadurecer, a gente precisa exercer a medida do dom de Cristo e a graça que foi nos dada mediante a morte e ressurreição de Cristo, onde através disso ele venceu a morte. Essa é a mensagem de Paulo para nós. Amém? Já estou acabando. Quem me dá mais 5 minutos? 5 minutos. Quem me dá mais 5? 5, 10, 15, 20, 25... 30, tá bom, então vai dar tempo. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Repita comigo, próprio crescimento, para edificação
de si mesmo em amor. O que Paulo está dizendo é que o dom que Deus te deu, ele não é apenas para que você edifique a igreja de Jesus, mas para que você seja edificado. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa exercer o dom que Deus te deu. Se eu quero crescer, amadurecer, se eu quero ir mais fundo, Senhor, mas eu quero ir mais fundo, eu quero ter mais dons espirituais, eu quero aprender mais, eu quero mergulhar nas coisas espirituais. A resposta de Deus para nós é: sirva ao seu irmão, sirva a sua igreja, porque você vai edificar a sua igreja e na mesma medida, como Paulo aqui está dizendo, você vai ser edificado, porque isso é para o seu próprio crescimento e para a edificação de si mesmo. Mas isso tudo precisa ser feito em amor. Um ambiente da igreja de Jesus é um ambiente de amar, é um ambiente de cuidar, é um ambiente de partilhar. Nós não usamos os nossos dons para poder mostrar que nós sabemos muito, que nós fazemos muito, que nós entendemos muito. Nós fazemos porque nós amamos os nossos irmãos. O que precisa queimar no nosso coração é aquela coisa assim, imagina que você, domingo que vem, olha só, imagina só que domingo que vem, o pastor fala assim: Isabela, você que vai dirigir o culto. O que Paulo está dizendo aqui é que esse cuidado, esse exercício de cuidar uns dos outros, de pregar o evangelho, de amar, esse ambiente de amor, é o que vai fazer a Isabela falar assim: Senhor, me usa semana que vem. Eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero ser uma bênção na vida deles. Eu quero que o Senhor fale com eles através de mim. Da mesma maneira como a Isabelle foi escalada para pregar domingo que vem, e ela vai preparar o melhor sermão possível que ela puder, porque ela vai falar assim: Senhor, fala com os meus irmãos através de mim, uma serva miserável, pequena, mas me usa para abençoar os meus irmãos. Paulo está falando aqui que esse ambiente de amor, ele gera isso, uma preocupação legítima em amar a igreja de Jesus, em fazer parte da igreja de Jesus, em abençoar os nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Nós aprendemos então a terceira lição. Servir é edificar a escada do nosso próprio crescimento. Vamos repetir isso? Diga: servir é edificar a escada do nosso próprio crescimento. Então, servir os nossos irmãos é também um benefício para nós mesmos. A maior lição aqui do texto de Efésios capítulo 4 é que a igreja de Jesus é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que não basta só fazer parte dela, você precisa desejar se envolver com ela. Você precisa enxergá-la como uma grande família. Assim como você ama os seus primos, o seu filho, a sua esposa, você precisa amar, eu preciso amar os irmãos que Deus me deu. Eu preciso me preocupar com os irmãos que Deus me deu. Se nós, meus irmãos, chegamos aqui, 6h30, e vamos embora às 20 horas em ponto, e a gente não se envolve com ninguém, a gente só entra e sai. Assiste o culto, ouve a mensagem, né? Como muita gente consumista fala: vim aqui pegar minha bênção. A gente está em pecado. Paulo fala que a igreja é o lugar da comunhão dos santos. Se eu entro aqui de 30 dias no mês, não tem pelo menos um, que eu não saio daqui 9 horas da noite, 9h30, 10 horas, ou uma vez no ano eu não saí para fazer um lanche com nenhum de vocês, eu preciso repensar se realmente eu faço parte da igreja de Jesus. Preciso repensar se realmente eu amo a igreja de Jesus e se eu entendi o evangelho. Porque Paulo falou que Jesus venceu a morte para que eu pudesse servir os meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a mensagem de Efésios capítulo 4. Fui rápido, né? Feche os seus olhos, vamos orar. Jesus, nós oramos em Teu nome nessa noite e Te agradecemos por esse período de ensino, por aprender a Tua palavra, que é tão difícil de praticar por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós entendemos, Senhor, que cada um de nós aqui, cada pessoa, cada irmão que está aqui sentado, por mais pequeno que ele possa se sentir, recebeu uma graça segundo a medida de Cristo para que o dom dessa pessoa pudesse servir o seu próximo. Nós somos, Senhor, todos cada um aqui, um pequeno parafuso dessa grande engrenagem que é o Teu Evangelho, que é o Teu reino. Nós somos pequenos pregos, Senhor, que servem muitas vezes ali para sustentar, que servem muitas vezes ali para dar base, Senhor.
Não deixe, Senhor, que Satanás nos encha com esse sentimento de inferioridade, esse sentimento do inferno, de uma falsa humildade, esse sentimento de eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Não, Senhor. Todos nós recebemos uma bênção, uma medida da Tua graça para servir a Tua igreja. Nos dá esse sentimento de família, Jesus, nos dá esse amor, Senhor. E se porventura tem alguém aqui que a gente não consegue amar, se tem alguém aqui que a gente não consegue perdoar, que a gente não consegue olhar no olho, nos dá força, nos dá graça, Senhor, para reconciliar com os nossos irmãos. Nos dá desejo, Senhor, de estar aqui, Senhor, de não ficar olhando o relógio, se é 6h30, se é 7, e ir embora às 20 horas. Nos dá desejo de estar aqui entre os nossos irmãos, de amar os nossos irmãos, de conversar, de trocar ideia, de falar com a Eva sobre planta, de falar com o Luiz sobre pintura, de falar com outro Luiz sobre carro, de conversar com o Emerson sobre refrigeração. Senhor, nos dá desejo de conversar com os nossos irmãos, de amar os nossos irmãos, de nos relacionar com os nossos irmãos, de nos preocuparmos com as dores dos nossos irmãos. O Senhor nos chamou para isso. Nos ajuda, Senhor, opera uma obra poderosa dentro dos nossos corações, para que a gente passe a amar de verdade, Senhor, os nossos irmãos, para que a gente possa ter um afeto santo pelos nossos irmãos, que a gente passe a orar uns pelos outros, mas que a gente passe também a levar as fardas uns dos outros, que a gente não deixe ninguém pelo caminho, Senhor, que a gente possa, todos juntos, unidos, de mãos dadas, caminhar em direção a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém.